paz do Senhor, meus irmãos, chegamos hoje na nossa lição de número 12, o fruto do Espírito em relação ao seu portador. Estamos terminando mais um trimestre. Essa vai ser a nossa penúltima lição, que por sinal temos aprendido todos os domingos com a ajuda do Espírito Santo acerca desta terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo e a sua relação com a sua igreja. A lição de hoje, a lição de número 12, ela dá continuidade à lição passada de número 11, em que nós estivemos estudando acerca do fruto do Espírito. A lição de domingo passado, ela trouxe como título o fruto do Espírito em relação a Deus e ao seu próximo. Olha só, texto da nossa lição de hoje, Romanos 8, versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Romanos 8, versículo 5. A nossa verdade aplicada, ela diz assim: a única maneira do discípulo de Cristo não dar lugar à carne é permitir que o Espírito Santo desenvolva o fruto em sua vida. A verdade aplicada já nos convida, ratifica mais uma vez a necessidade do cristão permitir que o Espírito Santo continue frutificando através do fruto do Espírito. Bom, objetivos da lição de hoje. Primeiro, apresentar a necessidade de crescermos na fé. Segundo, destacar o valor da mansidão na vida do cristão. Terceiro, mostrar a importância da temperança. Na lição de hoje, nós temos o texto de referência em dois textos bíblicos. Primeiro, Gálatas capítulo 5, versículo 25, diz: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E Efésios capítulo 4, dos versículos 22 até o versículo 24, que nos diz assim: que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Que Deus nos dê uma lição abençoada, produtiva e edificante. A introdução diz: nesta lição estudaremos sobre a fidelidade, a mansidão e a temperança, como resultado da ação do Espírito Santo na vida do nascido de novo, que está consciente da necessidade e procura andar em espírito para vencer as inclinações da carne e viver para a glória de Deus. Vamos tentar fazer um raio-x da nossa lição de hoje. Bom, na lição passada, lição de número 11, nós estivemos estudando acerca do fruto do Espírito. E pudemos aprender que o fruto do Espírito, ele é um só. E ele contém as suas 9 virtudes. Para facilitar a nossa compreensão, o fruto do Espírito, ele pode ser comparado a uma laranja, que ela contém ali os seus gomos. Essas características do fruto do Espírito são os gomos que compõem essa laranja. Um fruto com 9 gomos, 9 características, 9 qualidades ou 9 virtudes, como são conhecidas. Bom, o que nós estudamos na lição passada? Nós pudemos aprender que esse fruto do Espírito, que contém 9 virtudes, elas podem ser divididas numa tríade, em 3 classificações. Primeira, o relacionamento do cristão com Deus,
nós estivemos estudando na lição passada o relacionamento do crente com Deus, e aí nós falamos acerca das três primeiras, dentro dessa tríade, as três primeiras características do fruto do Espírito: amor ou caridade, gozo ou alegria e paz. Estivemos estudando a segunda parte, a segunda divisão dessa tríade, que é o relacionamento do cristão com o próximo. Longanimidade, olha, amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade e bondade. Na lição de hoje, nós vamos estar estudando essa terceira parte da tríade, que é o relacionamento do cristão, o fruto do Espírito, em relação ao seu portador, que é o relacionamento do cristão consigo mesmo. Esta parte compreende fé, que vai ser definida dentro do seu contexto como fidelidade, mansidão e temperança. Esse vai ser o assunto da nossa lição de hoje. Isso vai falar um pouquinho em relação àquilo que o crente possui. Todas essas características do fruto do Espírito, irmãos, são resultados da ação do Espírito Santo na vida do verdadeiro cristão. Vamos lá então. Tópico 1, ele vai falar da fé como um fruto, o fruto da fé. Aí ele diz assim para nós: a palavra usada por Paulo para descrever esse fruto em Gálatas 5 é pistes. Neste contexto significa fidelidade, confiabilidade. Antônio Gilberto, o fruto do Espírito, na página 112 do seu livro, da Bíblia, diz assim, olha: a fidelidade como fruto do Espírito nos torna leais a Deus, leais aos nossos companheiros, amigos, colegas de trabalho, empregados e empregadores. O homem leal apoiará o que é certo, mesmo quando for mais fácil permanecer calado. Ele é leal, quer esteja calado. Ele é leal, quer esteja sendo observado, quer não. Este princípio, ele está sendo ilustrado em Mateus capítulo 25, dos versículos 14 a 30. Os servos que eram fiéis e fizeram como foram instruídos, mesmo na ausência do Senhor, foram elogiados e recompensados. O servo infiel foi castigado. 1.1. A fé como fruto do Espírito nos faz confiar em Deus. Através dessa virtude, o crente aprende a crer em Deus com todas as suas forças, pois somente Deus, que é verdadeiro e integralmente fiel, pode nos inspirar a sermos fiéis. Esta fé faz com que sejamos fiéis a Deus e ao próximo. Sua preocupação não é com o que os outros vão pensar, mas sim com o que Deus pensa dele e com o que ele pensa de si mesmo. Para exemplificar, podemos citar os exemplos de José servindo na casa de Potifar, Mardoqueu como escravo do rei Assuero e Daniel no palácio a serviço do rei. Estes homens conservaram-se leais a Deus e àqueles os quais serviam aqui na terra. Bom, tópico 1 vai estudar dessa característica do fruto do Espírito, a fé. Essa virtude do fruto do Espírito, ela não pode ser confundida na fé como dom do Espírito Santo, que nós estudamos em 1 Coríntios capítulo 12 recentemente. 1 Coríntios capítulo 12 estudou da fé como um dom do Espírito Santo. E ali nós aprendemos que esta fé é o poder
concedido pelo Espírito Santo ao cristão para agir de maneira sobrenatural. Essa fé também, ela não pode ser confundida também com a fé salvífica, a fé para a salvação. Essa fé, como fruto do Espírito, ela precisa ir crescendo no crente, capaz de produzir nele fé para crer e para se manter fiel. Isso que nós lemos aqui, a fé como fidelidade, a gente precisa fazer uma análise deste contexto. A fé aqui, ela é mais compreendida, irmãos, como sinônimo de lealdade. Por quê? Porque ela está ligada diretamente às características do fruto anteriormente vistas na lição passada: bondade e benignidade. Aí eu achei interessante que o comentarista da revista, ele colocou aqui no final aqui, esse princípio sendo ilustrado em Mateus capítulo 25, dos versículos 14 a 30. Lá está contando para nós a parábola dos talentos. E o comentarista colocou assim, olha, os servos que eram fiéis fizeram como foram instruídos, mesmo estando na ausência do seu senhor. Foram elogiados e foram recompensados. O infiel foi castigado. Ali, Mateus capítulo 25, dentro desses versículos 14 a 30, está contando acerca da parábola dos talentos, né? O Senhor que chamou um servo e entregou para ele 5 talentos. Outro, 2 talentos. E outro, 1 talento. Aquele que recebeu 5, granjeou outros 5. Aquele que recebeu 2, granjeou outros 2. Mas aquele que recebeu 1 talento, ele enterrou esse talento. Esta parábola nos ensina pelo menos 2 lições importantes. Primeiro, ela nos convida a refletir sobre a nossa responsabilidade, que é pessoal e é intransferível dentro dos negócios do reino. Cada um de nós vamos ter que responder dentro da responsabilidade que nos foi colocada, cabida, sobre aquilo que nós recebemos para fazer dentro do reino de Deus. Segundo, também fala da responsabilidade de nós entendermos que aquilo que nós recebemos de nós é preciso trabalharmos. Por quê? Nós fomos chamados, mas também fomos capacitados. Irmão, Deus não vai exigir nada além daquilo que ele nos entregou. Você vê que na parábola, o Senhor foi cobrar de quem recebeu 5 dentro dos 5 que ele recebeu. Ele granjeou outros 5. Mas aquele que recebeu 1 não foi cobrado 5, porque ele recebeu 1 talento. Então, esta parábola também nos convida a refletir sobre a nossa responsabilidade de nós entendermos que nós precisamos trabalhar. Fomos chamados, fomos capacitados dentro daquilo que nos foi concedido para fazer, e um dia nós vamos ter que prestar contas para o nosso Senhor. Bom, nós estamos falando da fé como sinônimo de fidelidade, lealdade. Aí 1.1, ele colocou a fé como fruto do Espírito que nos faz confiar em Deus. E ele tirou assim: esta fé faz com que sejamos fiéis a Deus e ao próximo. Ok? E ele vai citar para nós como exemplo José servindo na casa de Potifar,
Mardoqueu e Daniel, mas nós vamos apenas usar aqui José como exemplo para nós enquadrarmos dentro do tempo. Bom, quando nós vamos olhar lá em Gálatas, capítulo 1 e versículo 6, deixa eu ler esta referência para nos facilitar. Lá em Gálatas, capítulo 1, nós vamos encontrar Paulo escrevendo aos Gálatas. Paulo está encontrando ali uma certa dificuldade na igreja da Galáxia acerca da fidelidade. Uma vez que nós podemos observar essa igreja tendo esse tipo de problema. Paulo, no capítulo 1, versículo 6, ele vai dizer assim: olha, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietem e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Como já vos dissemos, e de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Paulo está chamando a atenção. Ali, naquela igreja, havia poucas pessoas fiéis. E Paulo vai escrever essa carta advertindo eles acerca da verdadeira doutrina cristã. Vale lembrar aqui que a fidelidade a Deus, irmãos, nos leva também a ser fiéis a outras pessoas também. E aí, dentro desse subtópico 1.1, ele pega como exemplo aqui José, falando ali do texto de Gênesis capítulo 39, no versículo 7 a 9, né? Gênesis 39, versículo 7 a 9, nós vamos encontrar a atitude de José, uma atitude de alguém fiel ao seu Senhor. 39, versículo 7 a 9. Olha, aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu Senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Ele recusou e disse à mulher de seu senhor: o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria este tamanho mal e pecaria contra Deus? Nessa história de José, nós podemos perceber, é evidente a fidelidade de José, porque ele repudiou a ideia de pecar contra Deus e cometer tal maldade contra o seu Senhor no ato do adultério. Ele preferia, irmão, ser preso do que cometer tal atrocidade. Tópico 1, subtópico 1.1, nos convida a viver uma vida de fidelidade a Deus. Essa fé, como característica do fruto do Espírito Santo, está falando justamente disso. Fidelidade, vida de fidelidade. Romanos capítulo 14, versículo 12, nos diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Subtópico 1.2. A fé como fruto do Espírito nos capacita a permanecer em Cristo. A fidelidade como fruto do Espírito auxilia o crente a conservar-se firme na fé em Cristo. Após recebermos a fé em Cristo para a salvação por intermédio do anúncio da palavra de Deus, precisamos andar em espírito, para irmos crescendo e amadurecendo também no que diz respeito à fé. Pois assim, o Espírito Santo vai operando em nós
a fidelidade. Diante de desafios, tribulações, tentações que surgem ao longo da caminhada cristã, faz-se necessário que o discípulo de Cristo se mantenha fiel ao seu Senhor e Salvador Jesus até a morte. 1.1, falamos da fé como fruto do Espírito que nos leva a confiar em Deus. 1.2, a fé como fruto do Espírito que nos capacita a permanecer em Cristo. Eu acabei de falar aqui agora mesmo de José. A sua fidelidade a Deus, irmão, foi suficiente para que não pecasse e não desonrasse o seu senhor Potifar. Sua fidelidade o capacitou a permanecer firme em Deus, que é o que esse subtópico está trazendo para nós. Fica uma pergunta para nós. E nós, hoje, estamos dispostos a permanecer fiéis a Deus? Eu acho muito interessante Apocalipse capítulo 2 e o versículo 10, esse subtópico nos encerra com esta referência. O Senhor Jesus, eu acho que vale a pena a gente ler esta referência, Apocalipse capítulo 2 e versículo 10, trata de uma das cartas que João escreve às igrejas da Ásia. E essa daqui é a segunda igreja, a igreja de Esmirna. E o Senhor está dizendo, eu sei as tuas obras, eu sei a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu é rico. A blasfêmia daqueles que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. E o Senhor, no versículo 10, ele vai dizer assim, olha, não temas das coisas que hás de padecer. O diabo vai lançar algum de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Alguns pontos são importantes para nós aprender. Primeiro, Deus estava advertindo aquela igreja, alertando a elas, olha, não tenham medo, vocês vão ser tentados. Segundo, essa tentação, essa provação, ela tem um tempo. Aqui o texto diz assim, olha, ele vai lançar alguns de vós na prisão para serem tentados e essa tribulação vai durar 10 dias. Meu irmão, não abra mão da fidelidade a Deus. Ainda que a sua fidelidade a Deus, ela venha cair no descrédito de outras pessoas como zombaria, crítica, deboche. Deus estava dizendo isso para eles, olha, isso tem um tempo, é 10 dias. Hoje a igreja é ridicularizada, criticada, zombada, mas isso tem um tempo. Haverá um tempo em que a igreja não estará mais no cenário da terra e aqueles que zombaram procurarão a igreja como um lugar de refúgio, mas não a encontrarão porque ela estará para sempre com o seu Senhor. E aí, ele não só data como uma tribulação que tem início, mas que tem fim, mas como ele traz uma palavra. A receita do bolo é esta: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A vitória é daquele que perseverar. Você pode ver que são as cartas às igrejas da Ásia, todas elas encerram com uma promessa. Quem vencer? Quem é que vai vencer? Quem chegar no final. Amém, meus irmãos? A perseverança na fidelidade a Deus, ela é fundamental. Não nos isenta de ataques, adversidades, testes, provações, tentação, mas nos faz chegar ao fim. Salmo 126, ele diz assim, olha, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Irmão, não é fácil para mim, mas não é fácil para você também não. Não foi fácil para os mártires, no passado também não. Não é fácil para a igreja de hoje também não. Mas aquele que leva a preciosa semente,
andando e chorando, tem uma promessa: voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. 1.3. A fé como fruto do Espírito nos faz suportar as dificuldades. A fé é uma virtude imprescindível na vida do crente. Sabemos que a vida nem sempre é fácil de ser vivida, mas com o exercício da fé podemos galgar voos maiores. Sem fé, o testemunho cristão, ele perde a sua importância. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos, o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Mateus 8, 26. Sendo assim, não desista na hora da adversidade. Seja persistente, confiando que Deus cumpre o que Ele diz, pois sua fidelidade dura para sempre. Com a fidelidade, nos mantemos firmes, mesmo diante das provações, refletindo assim mais um aspecto semelhante ao caráter de Cristo. Subtópico 1.3, ele está falando da fé como fruto do Espírito, nos fazendo suportar as dificuldades. Todos nós enfrentamos dificuldades e adversidades. A virtude da fé que o Espírito Santo nos ajuda a desenvolver nos leva a ser fiel, a nos manter fiéis e não desistir, independente do problema que for. Irmão, o dia mau bate na porta de qualquer um de nós. Todos nós vamos ser tentados, provados, passaremos pelo deserto, mas nós precisamos permitir que o Espírito Santo gere dentro da nossa vida cristã uma fé que nos faça permanecer fiéis a Deus, independente das circunstâncias. Tá muito bom aprender sobre isso. Vamos agora partir para o fruto da mansidão. Tópico 2, então, o fruto da mansidão. Mansidão trata-se de conservar a calma, mesmo em situações grosseiras. Aquele que é possuidor desse fruto, não se deixando, age com cautela e tranquilidade, não se deixando pecar quando fica aborrecido. Trata-se de uma característica produzida pelo Espírito Santo, à medida que o salvo procura andar em espírito. Não podemos confundir mansidão com fraqueza. Assim, temos aqui elementos que nos permitem dizer que a mansidão é uma virtude que habilita o crente a controlar os ânimos e aplicá-los corretamente. 2.1. Apenas o fruto do Espírito pode trazer calmaria ao ser humano. Este fruto nos torna capaz de possuirmos sempre uma resposta mansa, mesmo em situações adversas. A importância dessa virtude resulta num exemplo admirável, pois o manso amortiza suas próprias forças para agir adequadamente em circunstâncias extremas, evidenciando afabilidade. Bom, eu achei interessante, na introdução do tópico 2, ele colocar que mansidão aqui não é sinônimo de fraqueza. Não quer dizer que o mesmo seja bobo, ou o tipo de pessoa que aceita tudo. Não. A mansidão aqui como fruto do Espírito tá falando de uma característica do crente que pensa muito bem antes de falar. De um crente que não deixa a ira tomar conta de si mesmo à toa. Não. Que age de forma cautelosa, com tranquilidade. Meus irmãos, veja bem, a gente precisa lembrar, vale a pena nós lembrarmos aqui,
que Paulo ele relata lá em Efésios capítulo 2 e versículo 3, por natureza nós éramos filhos da ira e da perdição. O cristão, ele não passa a gerar na sua vida cristã o fruto, a característica do fruto do Espírito da mansidão por si só. Isso é graça de Deus em nós. Porque por natureza nós éramos filhos da ira e da perdição. E a ira aqui, ela é o oposto da mansidão. Por isso, antes, como filhos da ira, nós éramos carnais. Mas uma vez que vivemos a conversão em Cristo, nós passamos a ser filhos de Deus por adoção, e isso nos tirou da condição de homens carnais para homens espirituais. Agora, não mais criaturas, mas filhos de Deus. Alguém pode até perguntar, todos são filhos de Deus? Não. Todos são criatura de Deus. Filhos de Deus é aqueles que reconhecem o sacrifício de Cristo, aceitam a Cristo como seu Salvador, recebem essa filiação e agora sim passam a ser. A Bíblia diz assim que a todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus. Então, na oração do Pai Nosso, por exemplo, Jesus disse assim, olha, nos ensinou a orar dizendo assim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Meus irmãos, nós somos tentados o tempo todo a ceder a essa antiga escravidão do pecado anterior. E somente pelo fruto do Espírito é que pode ser trago a nós essa calmaria. Isso vai ser gerado pelo fruto do Espírito na vida do cristão. Como exemplo dentro desse assunto, nós temos, por exemplo, lá no Evangelho segundo escreveu São João, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São João, capítulo 18, no capítulo 18, no versículo 10, quando nos relata lá que Pedro, Simão Pedro, ele vai, desembainhar sua espada para defender Jesus dos seus soldados. E aí, a atitude de Pedro foi uma atitude violenta. Ele passa a mão na espada, fere o servo do sumo sacerdote, cortando nele a sua orelha direita, Esse servo do sumo sacerdote o seu nome era Malco. O que Jesus vai fazer? Jesus disse a Pedro, mete a sua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Jesus manda Pedro guardar a espada. E ele mesmo depois se entrega voluntariamente, deixando para nós aí um excelente exemplo de mansidão. Então, subtópico 2.1, ele está falando para nós, o título está trazendo para nós isso, apenas o fruto do Espírito pode trazer essa calmaria ao ser humano, mostrando para nós quem nós éramos, o que a nossa natureza anterior nos colocava na condição que nos fazia ter práticas carnais, humanas, pecaminosas, mas agora, uma vez nascidos de novo, nós agora temos outro tipo de comportamento. Olha, na revista do professor ele colocou assim, somente o fruto do Espírito Santo pode promover a mansidão ao indivíduo. O pecado plantou na humanidade um sentimento de crueldade e perversidade. E aí, lá na revista, ele colocou que isto
essa atitude do cristão é um exemplo admirável. Por quê? O manso, ele amortiza as suas próprias forças para agir adequadamente em circunstâncias extremas. Vamos lá. Efésios capítulo 4 e versículo 12, vamos aproveitar. Efésios capítulo 4 e versículo 12, está escrito assim, olha, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Olha, ele está falando aqui acerca dos dons, né? Os dons de ministério que foram concedidos, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ok? E aí ele vai falando aí acerca do objetivo principal, chegarmos à unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo, nos instruindo a não sermos mais, olha, versículo 14, que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Fruto do Espírito, o fruto da mansidão, ele precisa ser gerado na vida do cristão, trazendo aí essa calmaria ao ser humano. Eu ainda quero ler mais uma referência, Romanos capítulo 12 e o versículo 19 diz assim, olha o versículo 18, antes, 17, um pouquinho antes para a gente poder refletir um pouquinho dentro do contexto. Olha, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Tem muitas pessoas que pegam esse versículo para se defender. Eu não converso com o grupo A, com o grupo B, com o irmão tal, com o fulano de tal. É porque a Bíblia diz, se possível, tende paz com todos. Mas ela diz assim, se possível, quando tiverdes em vós. Porque antes de eu ter paz com os homens, eu preciso também ter essa paz em mim. Ok? Olha, se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Bem, 2.1. O fruto do Espírito que traz calmaria ao ser humano, como o fruto da mansidão. 2.2, ele vai nos apresentar Jesus, o exemplo perfeito de mansidão. Essa virtude é tão admirável que o próprio Senhor apresenta a si mesmo como modelo de mansidão. Em seu célebre sermão do monte, Jesus discorrendo seus ensinamentos espirituais, onde ele expõe importantes princípios éticos morais, disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Desse modo, sermos mansos uns para com os outros desponta o fruto do Espírito em nós e nos faz imitadores de Cristo. Bom, eu acabei de citar aqui o texto lá de João falando de Pedro, quando ele lança a mão da espada e ele fere a orelha do soldado, né? Certamente, eu ou você, no lugar de Pedro, faríamos o mesmo ou até pior. Mas Jesus ali estava trazendo um ensinamento do que é ser manso. O que eu quero dizer com isto, já que o subtópico está nos apresentando Jesus
como esse exemplo perfeito de mansidão. Que Jesus, irmão, ele possa ser para nós o nosso único e perfeito modelo de imitação em todas as características do fruto do Espírito. Durante o seu ministério, Jesus sofreu diversas afrontas por parte dos fariseus. Quantas vezes eles trouxeram situações, fizeram questionamentos para ver qual seria a atitude de Jesus. Mas Jesus, com calma, manso, com tranquilidade, trazia uma resposta que eles não tinham como contra-argumentar. Eu estou lembrando aqui agora aquela mulher que foi apanhada no próprio ato do adultério. A lei dizia que ela deveria ser apedrejada e eles trouxeram e apresentaram. Agora eles queriam ver, vamos ver este que prega esse tal amor, qual vai ser a sua atitude? O que Jesus fez? Se algum de vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Irmão, Jesus estava dando ali um dos grandes ensinamentos. Olha, capítulo 8, no Evangelho segundo escreveu São João. Eles estavam dizendo, olha, a lei diz, nós devemos apedrejá-la. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Versículo 8, versículo 7. Como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Irmão, a Bíblia diz assim que quando ouviram isto, eles foram saindo um a um. Ficou só Jesus e a mulher. Jesus podia ter tampado pedra, porque entre aqueles que estavam ali, Jesus não tinha pecado. Mas qual foi a resposta dele para aquela mulher? Ele perguntou, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. Ele disse assim, olha, nem tampouco eu te condeno, porque ele veio para pregar o amor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vai e não peques mais. Bom, então aqui nós aprendemos Jesus como nosso exemplo perfeito de mansidão. 2.3. A mansidão deve se fazer presente na vida do crente. Estejamos certos de que a mansidão como fruto do Espírito torna o crente capaz de desviar de discussões, brigas e divergências. Quando possuímos essas virtudes, somos gentis, mas não fracos, visto que mansidão não é fraqueza, mas força. Sim, a mansidão não parte de uma fraqueza, mas de uma força que nos compele a fazer a vontade de Deus em qualquer adversidade. Lembre-se de que um espírito manso com sabedoria é a maneira mais adequada para conduzir os pecadores para Cristo. Bom, nós estivemos falando da mansidão como uma característica do fruto do Espírito, que traz calmaria ao ser humano, Jesus como exemplo de mansidão, e a mansidão que precisa, que deve fazer parte, presença na vida do crente. Bom, irmãos, Jesus disse assim lá em Mateus capítulo 10, versículo 16. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Nós não saímos para cumprir a missão, o ide de Jesus, esperando aplausos. Não. A igreja nunca foi aplaudida em todo o tempo da história. Do contrário, ela sofreu os seus escárnios, críticas, zombarias, mas isso fez com que muitos permanecessem firmes, fiéis, fé, e também com atitudes de mansidão, buscando ter Cristo
como esse modelo a ser imitado. E a igreja foi avançando, respondendo com mansidão a qualquer que perguntou a razão da fé que professavam. E Jesus disse assim: olha, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Agora, sede prudente como serpente e simples como as pombas. Nós podemos observar que cada dia que passa está ficando mais difícil termos atitudes de mansidão no meio de um mundo de pessoas deste mundo tão movidos pela agressividade, perversidade, maldade. Mas 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 24, eu penso que nesse tópico, esse é o nosso texto áureo. 2 Timóteo capítulo 2 e o versículo 24 nos diz assim, olha, porque lá ele está falando acerca da conduta que deve seguir aqueles de maneira que se afastam da sã doutrina, da pureza cristã. Paulo está dando alguns conselhos a Timóteo e ele diz assim, olha, ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão aos que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Irmão, o testemunho do cristão, ele deve ser moderado. Quando Paulo está dizendo que ao servo do Senhor não convém ser contencioso aqui não significa não defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Ser contencioso aqui não significa ser uma pessoa insensível ao pecado e não reagir a ele. Mas é você não buscar se envolver em conversas, falácias, falatórios que não vão promover edificação. Nós precisamos dar o exemplo porque, à luz da Bíblia, nós somos sal da terra e luz do mundo. Hoje a gente vê quantos crentes nas redes sociais entrando em discussões bobas, desnecessárias, que muitas das vezes causam escândalo ao Evangelho de Cristo. Não se esqueça, em todo tempo nós estamos sendo observados. E aí, nós encerramos o tópico 2 falando justamente dentro deste ponto. Se ele nos apresenta Cristo como nosso exemplo de mansidão perfeito, ele também nos ensina que a mansidão ela precisa estar presente na vida do crente. Amém, meus irmãos? Vamos dar continuidade que tem mais coisa boa para nós aqui, para a gente poder encerrar com o tópico de número 3. Falando aí do fruto da temperança. Falamos de fé, fidelidade, falamos de mansidão e agora a gente encerra aqui falando da temperança, o fruto da temperança. Diz assim o tópico: a intimidade do crente com o Espírito Santo gera a temperança em sua vida, que faz parte do fruto do Espírito. Com essa virtude, o crente consegue o domínio próprio para controlar a língua e os pensamentos, para vencer a batalha espiritual travada diariamente. O valor do domínio próprio é atestado em vários textos da Bíblia. Por exemplo, Provérbios 16, 32 e 25, 28. Não é resultado de uma personalidade flexível,
é fruto do Espírito Santo. 3.1. O crente deve possuir o fruto da temperança. No grego, a palavra temperança é ekrateia. Constitui moderação, contenção, disciplina, moderação ou autocontrole. Essa virtude do fruto do Espírito atua diretamente nas vontades mais intensas do ser humano. Enquanto as obras da carne geram no indivíduo o estímulo pela prostituição, a glutonaria, a temperança, o fruto do Espírito, em contraposição a estes desejos, nos provoca a termos uma vida contida, tranquila e santa. O Espírito Santo nos ajuda a sermos disciplinados e comedidos. Bom, tópico 3, ele está falando dessa última característica, o último gomo da nossa laranja, temperança, ou mais conhecido, mais falado também em algumas versões, como domínio próprio. O que é isto? É a capacidade de uma pessoa em se conter a si mesmo. Isso significa uma pessoa saber se equilibrar, colocar sobre limites, ter autogoverno, autocontrole. E eu achei interessante que o comentarista da revista, ele fez a colocação na introdução do tópico, falando sobre essa virtude do crente tendo domínio próprio no controle da língua e dos pensamentos para vencer as batalhas espirituais travadas diariamente. Ele está falando aqui, irmão, de 2 pontos importantíssimos na vida do crente. A língua. Olha o que Tiago, capítulo 3, fala acerca da língua. Eu vou ler. Pega a sua Bíblia e acompanhe comigo. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ele está mostrando para nós que todos nós, de vez em quando, falhamos. Você fala algo, arrepende daqui a pouco. Você fala sem a intenção, mas pode estar machucando, pode estar ferindo. Você pode estar proferindo palavras que não deveriam ser proferidas sem intenção ou até intencionalmente. Ele está dizendo que todos nós erramos. Ora, aí ele vai fazer comparação. Nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam. Conseguimos dirigir todo o seu corpo. Depois ele usa aí como exemplo as naus, tão grandes, levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua. É um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. E ele diz, toda a natureza, bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. E ele chega a dizer, com ela nós bendizemos a Deus, Pai, mas com a mesma língua
temos a coragem de amaldiçoar os homens que foram feitos semelhança de Deus. E Tiago, ele vai nos advertir, meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Uma mesma fonte não pode ter um manancial de água doce e de água amargosa. Ou é um, ou é outro. Irmãos, essa lição, esse tópico, ele nos convida a refletir sobre o que a nossa boca está falando. O que está saindo da nossa boca. Nós não podemos ter numa mesma fonte dois tipos de água. Ou é água doce, ou é água amargosa. É isso que Tiago está nos convidando a refletir. E eu acho interessante quando ele diz assim, olha, vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Quantos de vocês já ouviram falar de uma mata que pegou fogo por causa de uma bigazinha de cigarro que alguém fumando jogou? Daí a pouco aquele fogo pegou num mato seco e foi passando, foi espalhando. Daqui a pouco aquilo se criou um grande incêndio. Tem muitas pessoas que se intitulam como verdadeiros cristãos, mas não são. Tem uma língua maléfica, maliciosa, falam desordenadamente. Tem pessoas, por exemplo, irmãos, isso está nos convidando, que tem prazer de transmitir informações incompletas, que não contribuem, que não edifica, desnecessárias acerca de outras pessoas, são difamadores. Tiago está dizendo, irmãos, não convém que isso seja assim. A mesma fonte não pode jorrar água doce e água amargosa. É isto o que ele está dizendo para nós. Olha, nas obras da carne, elas geravam no indivíduo um estímulo que o levava para a prostituição, para a glutonaria, para tantas práticas que eram obras da carne. Mas o fruto do Espírito, a temperança, nos provoca a termos uma vida contida, tranquila, santa, equilibrada, de autocontrole. É um domínio próprio que não é por mim, é pelo Espírito Santo em mim. Amém, meus irmãos? E outro ponto que ele coloca aqui para nós é acerca dos pensamentos. Eu consigo me dominar, eu não posso permitir que eles me dominem, as minhas vontades, os meus desejos, a vontade da minha carne. Não, eu preciso buscar esse domínio próprio como uma característica do fruto do Espírito dentro da minha vida cristã, no meu cotidiano, para que eu possa cada dia mais vencer também. Eu quero ler aqui uma outra referência para nós, aqui em Tito, capítulo 2 e o versículo 6. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Capítulo 2, versículos 6 a 8. Exorta semelhantemente os jovens, sejam moderados. Em tudo, te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Exorta os servos a que se sujeitem ao seu Senhor, em tudo agradem, não contradizendo. Então, ele está aqui nos dando aqui um ensinamento sobre a necessidade, a importância dessa característica desse fruto do Espírito ser produzida no crente, gerada na vida cristã, a temperança. Já notou
quando tem um grupo, contenda, discórdia, falatório e alguém com uma palavra mansa, suave, traz uma palavra que traz calma aos ânimos aflorados. Esse precisa ser um de nós. Eu, você, que a palavra está cortando aqui também para mim. Amém? 3.2. Temperança, uma virtude que não pode ser desprezada. Entendemos que o crente detentor desta virtude possui uma vida equilibrada, coerente com os preceitos divinos. É bom que se diga que a virtude da mansidão e da temperança possuem diferenças em sua maneira de agir na vida do crente. A mansidão, fruto do Espírito, como já estudamos, atua tornando o crente apto para lidar com equilíbrio, moderação, com provocações e situações adversas. Já a temperança, fruto do Espírito, está relacionada ao tema do impulso sexual, glutonaria, obras da carne. A temperança é o autocontrole ou domínio próprio sobre nossas próprias vontades e paixões. Olha, a palavra de Deus diz assim, que nós podemos aprender, nenhuma característica do fruto do Espírito, ela pode ser desprezada. Vamos lá em Gálatas. Glória a Jesus. Deus continue, nos abençoando, irmão. Que nós possamos cada dia mais nos permitir sermos melhores crentes. Vivermos aquilo que Deus projetou para cada um de nós. Gálatas capítulo 5 e versículo 10 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Olha, ele está falando de uma temperança, uma virtude que não pode ser desprezada, mas é uma característica do fruto do Espírito na vida cristã que traz autocontrole e domínios próprios sobre as próprias vontades e paixões. Como que eu posso vencer os desejos carnais? Como que eu possa ter o controle sobre as minhas vontades carnais? Andando em espírito. A própria palavra de Deus nos traz esta resposta, buscando esse autocontrole, esse autodomínio, esse domínio próprio, andando em espírito. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Olha o que ele diz assim, na sequência. A carne, ela cobiça contra o espírito contra a carne. Esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E aí ele vai falar sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito com as suas 9 virtudes ou 9 características. Chegamos aqui no 3.3, a temperança faz o crente possuir uma vida equilibrada. Uma pessoa com domínio próprio sabe se conter em toda e qualquer ocasião. Sem essa virtude, o indivíduo é levado a dar vazão aos desejos da carne. Sem o Espírito Santo em nossas vidas, somos levados a declinar aos desejos pecaminosos que nos afastam de Deus. Deste modo, precisamos diariamente nos encher do Espírito Santo para não cedermos aos desejos da carne. Paulo vai escrever aos cristãos em Éfeso, dizendo para eles assim: olha, irmãos, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, enchei-vos do Espírito. Irmão, crente cheio do Espírito, você vai encontrar essas características do fruto do Espírito no seu cotidiano, na sua vida diária. Busque ser cheio do Espírito. Busque uma vida cheia do Espírito, para que cada dia mais essas características
possam ser vistas na sua vida cristã como algo admirável, porque afinal de contas, a minha vida cristã, a nossa vida cristã é o evangelho pregado para o mundo. As pessoas estão nos observando, estão nos olhando. Ele encerra falando aqui para nós que essa temperança nos faz possuir uma vida de equilíbrio. Cá para nós, como é bom lidar com pessoas equilibradas. O descontrolado toma uma decisão. Na mesma hora que ele está calmo, ele está espavorido. Está com os ânimos à flor da pele. Quando alguém tem sempre uma palavra amiga, conselheira, de Deus, cristocêntrica, bíblica, é tão bom. Tem pessoas que você tem prazer de estar próximo. Ele está sempre te trazendo um incentivo. Ô rapaz, eu estava tão preocupado, eu estava tão triste, eu estava angustiado, eu estava atribulado, eu estava sem paz. Mas toda vez que você fala, que você abre a boca, traz uma palavra tão gostosa, alegre, acalma os ânimos aflorados. Nós precisamos ser temperados. Isso quer dizer que o cristão, ele precisa, através desse domínio próprio, buscar um equilíbrio. Buscar um equilíbrio, irmão. Se o fogo já começou, eu não lanço álcool, não. O crente, dentro da temperança, dessa característica do fruto do Espírito, o crente ele é bombeiro. Ele joga água para apagar fogo. Ele não lança mais fogo na fogueira, não. Tá bom, meus irmãos? Que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós. Concluímos. Olha, quando somos guiados pelo Espírito Santo, somos orientados a viver uma vida digna e íntegra, agindo com humildade para com todos, a ter forças através do Espírito para não sermos dominados pelas inclinações da natureza pecaminosa. Antes, a natureza pecaminosa fazia com que a ira, as vontades carnais prevalecessem. Agora não, como disse Paulo, agora não mais vivo eu, é Cristo que vive em mim, é pelo Espírito, é o Espírito que me impulsiona, que me dirige a viver uma vida cristã digna, segundo os preceitos, os princípios da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Eu espero ter alcançado o seu coração através deste ensinamento da palavra de Deus. Tenho certeza que você aprendeu alguma coisa, como eu também recebi de Deus, e o que eu recebi eu estou compartilhando com os irmãos nesta manhã de domingo. Deus os abençoe. Quero trazer aqui minha gratidão à vida do nosso pastor presidente, pastor Moisés e toda a sua família. Deus continue abençoando. Como eu sempre digo, é sempre bom poder servir a igreja do Senhor, servir no reino de Deus. Amém? Deus abençoe. Um excelente domingo a todos os irmãos. A paz do Senhor Jesus.